Salmo 122. Nós estamos numa série de exposição bíblica sobre os salmos de romagem. Este é o terceiro salmo de romagem que estudaremos hoje. Se você tiver curiosidade de ouvir as outras mensagens, pode olhar também na nossa página no YouTube, estão registradas lá, ok? Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Pai, nós colocamos nossas vidas na presença do Senhor nesse momento, pedindo, Pai, mais uma vez, a misericórdia, a graça e o favor do Senhor sobre os nossos corações. Meu Deus, fale conosco, Pai, porque carecemos imensamente do alimento da palavra do Senhor sobre o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê perseverança na obediência à Tua palavra, na vivência do Evangelho, meu Deus, e nesse texto tão maravilhoso que nos fala do amor, do apego pela casa do Senhor, pelo povo do Senhor. Que o nosso coração seja, meu Pai, desafiado a amar mais a Tua obra, as Tuas coisas, as pessoas a quem o Senhor chamou para fazer parte, ó Deus, do grande reino do Senhor na terra. Oramos a Ti com gratidão, na dependência do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é Vamos à casa do Senhor. É exatamente um convite baseado naquilo que é o próprio Salmo. O Salmo é um convite para ir à casa do Senhor. Vamos aprender sobre os benefícios de estar na casa de Deus, de congregar, de ter uma vida de adoração. Os benefícios de viver igreja, de ser igreja, de amar a igreja de Cristo, de fazer parte dela de forma integral. Isso é muito bom para a nossa vida cristã. E é o próprio cristianismo, fazer parte do reino de Deus. Não há como nós dizermos somos cristãos sem estarmos ligados no corpo de Cristo, que é o povo de Deus, que é a comunidade dos salvos, que desde a antiga aliança era assim. Lá era o carral, né, que era o ajuntamento, a assembleia solene. No Novo Testamento nós é chamado, né, de eclesia, os chamados para fora, mas aqueles que são tirados do mundo para viver juntos, glorificando e adorando o nome do Senhor. Então essa é a nossa missão, como crentes, servir a Deus em conjunto, fazer parte desse corpo, cada um sendo membro desse corpo, fazendo a sua parte naquilo que o Senhor tem chamado e tem capacitado. Perdão, irmãos, ainda estou com os resquícios aí da virose. Então Deus nos capacita. E aqui nessa série de mensagens dos Salmos de Romagem, nós temos aprendido que são 15, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Esse salmo era como se fosse um pequeno inário dentro de um grande inário que são os salmos todos. Então, o livro de Salmos é usado para cantar, para adorar a Deus. Praticamente todos os salmos. Mas os cânticos de romagem em particular eram um saltério dentro do saltério, onde as pessoas usavam num momento muito específico, muito especial, que era a jornada do povo de Deus, espalhado para longe dos rincões da Palestina, às vezes até fora dela, para ir até Jerusalém, nas festas que o povo judeu tinha já agendadas para adorar, que era a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. Pelo menos esses 3 eventos eles iam, ou pelo menos uma vez por ano, em uma dessas festas, obrigatoriamente, o judeu precisava ir até o templo para
adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios por sua vida, por sua família, e ali se alegrar diante do Senhor. E aqui nós temos esses 3 primeiros salmos, uma verdadeira trilogia. O Salmo 120 fala da inquietação do peregrino, vivendo no meio de um povo mau, que falava coisas más, para ir até aquele povo santo, onde adora a Deus. Viver no meio daqueles que amam a Deus. Então, é o ponto de partida. O Salmo 121 é o percurso, porque ele está na jornada, durante a sua caminhada, desfrutando da presença e da proteção do Senhor, avistando ao longe o monte do Senhor, de onde vem o seu socorro. Agora o Salmo 122 é a própria chegada, é o convite para partir, mas também é a própria chegada, estando ali às portas de Jerusalém, para adorar a Deus. Então é uma ocasião muito especial que nós vemos aqui, nesse salmo, onde o povo de Deus está congregado. E o Senhor Jesus nos ensinou, na passagem da mulher samaritana, que não é mais de acordo como era lá no Antigo Testamento. A gente sempre precisa fazer esse link entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, como que é essa questão da casa de Deus, do templo, do tabernáculo. E hoje aqui, naquele tempo havia o lugar santo, as coisas santas e as datas santas. E isso precisava ser observado, de fato, era assim. A coisa era tão, por exemplo, a Arca da Aliança, se alguém tocasse nela, morria. Era um objeto santo. O Santo dos Santos era um local sagrado que só podia entrar o sumo sacerdote ali uma vez por ano, depois de um período de consagração, purificação, ainda amarrado, porque se ele tivesse em pecado, ele morreria lá dentro. Ele precisaria ser arrastado para fora, porque ninguém mais poderia entrar ali. O lugar santo. E quando chega na Nova Aliança? Será que esse templo é santo? Quando falamos de casa de Deus, será que esse púlpito é santo no sentido que eu não posso tocar nele? Não é assim? Senão já... O Senhor Jesus fala para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O templo, o tabernáculo, a Arca da Aliança e todos os utensílios sagrados apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Então Cristo é o perfeito, o puro, o maravilhoso, o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar de congraçamento. E tudo converge para Cristo. Mas isso não isenta o fato de que nós precisamos ter um templo físico. Porque a necessidade de congregação ainda faz parte do povo de Deus. Na nova aliança, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas isso é feito tanto do âmbito privado, na nossa vida particular, que a gente pode chamar de culto da vida, como também é feito no âmbito congregacional, no culto solene. Então, quando nós falamos de casa de Deus, nós não estamos nos referindo apenas a um lugar que pode ser reservado para esse fim, que pode ser um templo bonito, espaçoso, refrigerado, ou pode ser debaixo de uma mangueira, com alguns banquinhos de pranchas, não importa, onde o povo de Deus se reúne, e o povo de Deus verdadeiramente adora a Deus e reúne em nome do Senhor, ali é a casa de Deus. Ali é o lugar onde Deus está, e é onde o povo de Deus precisa adorá-lo. E nós não podemos abrir mão disso, de viver em comunidade, de viver em congregação. Quantas pessoas hoje abraçam a ideologia do desigrejamento, alegando assim, Deus está em todo lugar, e em meu coração eu adoro Ele, e eu vou adorá-lo em casa mesmo. Eu não quero ter comunhão com ninguém, com igreja nenhuma. Mas esse é um grande erro. Nós não podemos pertencer ao corpo de Cristo dilacerados desse corpo. Esse corpo viverá amputado, sem algum membro que precisa estar linkado, grudado nele. E por isso, então, o conceito de casa de Deus, vamos à casa do Senhor, ou vamos à igreja, é exatamente esse ajuntamento solene. A igreja é a igreja porque tem salvos aqui. Tem filhos de Deus aqui, tem povo de Deus reunido aqui para adorar ao Senhor, e isso faz a igreja ser igreja. Quantos templos estão na Europa, templos muito mais bonitos, suntuosos do que este nosso, que deixaram de ser igreja porque não tem povo, não tem gente, não tem adorador.
acabaram se tornando cassinos, museus, cinemas, bares, casas de show, lugares que outrora foram reservados para adoração, porque não há mais gente ali. Isso é triste. E o povo de Deus precisa estar em alerta. A igreja não pode fechar enquanto houver um crente de pé. Porque um crente vai pregar para outro, que vai falar para outro, que vão ajuntar-se, vão trazendo novos crentes, e a igreja continua sendo igreja. O povo continua junto e a adoração continua acontecendo. Lá em Atos 2, 46 a 47, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha só, o povo da igreja primitiva ia na igreja todo dia, tá? Todo dia. Unânimes no templo. Tomavam também, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então os irmãos também se visitavam. Um almoçava na casa do outro, jantava, tomava café. Isso é comunhão, é vivência do povo de Deus, é convivência, isso é necessário. O povo de Deus precisa viver isso para que a comunhão genuína se processe, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, porque quem não quer estar no meio de um povo onde existe verdadeiro amor, cultua um verdadeiro Deus, existe verdadeira comunhão, há uma comunidade realmente sadia, que promove, que alegra, que abençoa. Isso a igreja não pode perder, meus irmãos. O esfriamento desse tempo tem tornado as pessoas frias, apáticas, distantes. Quantas pessoas querem ser cristãos, querem viver no corpo de Cristo, mas não querem comunhão. Elas não estendem a mão para cumprimentar, elas não conseguem dar um abraço, elas não conseguem dar um sorriso. Que cristianismo é esse? O Senhor Jesus viveu aqui na terra, o seu ministério foi de 3 anos, e foram 3 anos intensos, vivendo no meio de gente, de povo, de multidões, mostrando que é assim que nós devemos, pequenos cristos, porque isso significa ser cristão, é assim que nós precisamos viver. E esse salmo nos chama a nos alertar para esse bem, essa bênção que Deus nos dá, de viver em comunhão. É bom demais. É uma necessidade que precisamos desfrutar dela. A bênção da comunhão. O amor pela casa de Deus, aqui nesse texto, irmãos, é superlativo. Porque revela o nosso próprio amor por Deus e o nosso próprio amor por aqueles a quem Deus ama. Isso está claro aqui neste texto. Então vamos lá, vamos ver aqui rapidamente os benefícios que ir à casa do Senhor, que cultuar, que congregar, que ser membro da igreja pode trazer a nós. O primeiro deles, conforme o Salmo diz, é a própria alegria. O Salmo diz: alegrei-me, e é o próprio Davi, né? Esse aqui é um Salmo de Davi, os outros dois não sabemos o autor, mas esse é de Davi. Alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Que convite maravilhoso. Você já recebeu o convite para ir a um piquenique? Você já recebeu o convite para ir a um jogo de futebol? Para ir a um passeio ciclístico? Para subir o morro da Embratel no sábado, 5 horas da manhã? Esse é um convite que quase sempre a gente nega, né? Algum convite você já recebeu? Uma festa? Mas nenhum convite é comparável a vamos à casa do Senhor. O texto retrata a alegria do peregrino. Davi se via também como esse peregrino, quando é comunicado da partida para a casa de Deus. Imagine só eles, né? Nós temos o privilégio de vir à casa do Senhor pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana. Imagine aquela pessoa que passava o ano todo, às vezes tinha oportunidade de uma vez, na festa da Páscoa. E aí quando chegava o dia, o líder lá da comunidade, da sinagoga, falava assim: olha, dia tal nós vamos partir a nossa romagem. Nosso grupo de caminhantes, vamos partir para ir à casa do Senhor. Isso não trazia tristeza para o salmista, falando: nossa, eu vou ter que ficar tantos dias caminhando, passando por vales, montanhas, atravessando riachos, espinhos, pedregulhos, sol causticante, frio noturno.
Isso não entrava em voga naquele momento, porque o seu coração se enchia de júbilo e alegria de poder fazer parte daquilo, daquele processo. Eu lembro aqui, na minha infância, aqui em Rondônia, ali em Mirante da Serra, as condições de transporte eram muito complicadas. Quantas vezes nós fizemos cultos em sítio, em linhas, fazendas, e não tinha nenhum veículo, nem um carro toureiro para levar. Nem um boiadeiro. Por muitas vezes, quando tinha um boiadeiro, a gente ainda ia feliz dentro da gaiola. Quantas vezes ia 20, 30, 40 pessoas caminhando, cantando. Eu me lembro ainda, criança, de algum momento nós chegávamos no trajeto para o culto e a água enchente estava passando por cima da estrada, a gente voltava, a gente entrava na água, se molhava, saía do outro lado, chegava lá, cultuava, molhado e vinha embora para casa depois. E era algo muito bom. Era uma alegria. Era um prazer, era um deleite que a gente tinha de estar juntos, de cultuar a Deus, de adorar ao Senhor, de fazer algum trabalho evangelístico. E a gente percebe que com o tempo, as facilidades, né, tudo muito bom. Hoje nós temos carros confortáveis, que nos levam rapidamente aos lugares. Mesmo assim nós temos uma dificuldade de ir. O nosso sofá parece que ele tem um magnetismo que nos puxa, que nos tira o desejo de estar, às vezes, na casa de Deus, de estar no meio do povo de Deus, de estar fazendo algum trabalho pelo reino de Cristo, pela obra do Senhor, pela evangelização, pela expansão do Evangelho. O dia do Senhor, o culto, acordar de manhã, muitas vezes, é um desafio. Quantas pessoas deixam de vir para a escola dominical para fazer passeio ciclístico? Ou para ir para um parque, ou para tomar um café mais demorado numa padaria? Quantos novos programas vão surgindo, substituindo aqueles programas espirituais tão sagrados, tão especiais, que devem trazer verdadeira alegria e deleite no nosso coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar aqui hoje, vendo a igreja tão bonita, tão cheia, cantando louvores ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, desfrutando da comunhão com os irmãos. Meus irmãos, não há nada que se compare a isso. O peregrino, ele tinha alegria de estar ali, de levar seu sacrifício, de oferecer a Deus a oferta pelo seu pecado, de pedir o perdão, de ouvir as orquestras lá do tabernáculo cantando louvores a Deus. Isso alegrava o coração do peregrino. Era uma alegria superlativa. Nada trazia mais alegria para o coração do servo de Deus do que estar na casa do Senhor, na presença de Deus, no meio do seu povo. O Salmo 84 nos retrata essa verdade também. Onde os filhos de Corá escrevem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é só um lugar, irmãos, é a presença de Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse é o sentimento, esse é o desejo, essa é a alegria, e assim precisamos viver, tendo prazer e alegria, meus irmãos, de estar em comunhão com o Senhor, de entregar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, disso ser algo prazeroso para nós. Mas além disso, um outro benefício que o texto faz e mostra aqui é a própria admiração. A casa do Senhor desperta admiração no peregrino. Além da alegria, haveria no coração dele um deslumbre pela casa do Senhor, pela presença do povo de Deus. E ele diz a partir do versículo 3 até o versículo 5, convido a igreja para ler para nós, bem forte aí os irmãos, leiam do versículo 3 ao versículo 5, podem ler. Olha que maravilha.
Vejam que o salmista admira a beleza da cidade. Jerusalém. Algum salmista diz: Jerusalém é minha maior alegria. O lugar da adoração, a cidade santa de Deus, que estava no seu monte Sião. O lugar onde Deus agendou, marcou para ser o epicentro da adoração. E ele admirava a beleza daquela cidade. Os seus pés estão paralisados junto às portas daquela cidade. E ele contempla a beleza dela. E ele diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. A Nova Almeida diz cidade bem sólida. Ou seja, era uma cidade robusta, uma cidade imponente, bem segura, que trazia proteção por seus muros para aqueles que habitavam ali. Era um lugar especial e admirável. Ainda não havia sido construído o templo, mas o tabernáculo de Deus estava lá e era também algo suntuoso e bonito. E o peregrino tinha uma alegria, uma admiração pela cidade, pelo lugar que ele estava admirando. Mas ele admira também o ajuntamento solene, porque ele diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao seu nome. Veja que o peregrino, ele se alegrava por fazer parte daquela multidão que estava fluindo para aquele lugar. As tribos do Senhor, caminhando, subindo aqueles montes, para chegar naquela cidade, naquele lugar, naquela festa de adoração. As tribos do Senhor sobem para lá. Isso é lindo de se ver. Meus irmãos, como é bonito ver o povo de Deus se reunir. Como é bonito ver os jovens afluindo para algum momento. Ontem nós tivemos um momento muito especial com os jovens lá na chácara. Semana que vem teremos o aniversário da nossa igreja. Promete ser um tempo muito feliz. Temos muitas pessoas aqui, visitantes. É lindo de se ver o povo afluindo para adorar a Deus. É algo que deve trazer alegria ao nosso coração e uma gratidão a Deus por fazer parte disso. A casa de Deus desperta admiração em nós, queridos. A vida cultica, a vida de adoração, a vida em comunidade desperta e deve despertar admiração em nós. Que povo é esse? Um povo que é tão diferente, mas ao mesmo tempo é tão unido. Que vem de todos os lugares e costumes e culturas, mas ao mesmo tempo eles têm algo que os une, que os unifica, que os coloca em uma unidade inigualável, que nada se compara neste mundo, que é a presença de Cristo, o nosso elo unificador. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Ali também havia um poder judicial que trazia admiração no coração do peregrino. E ele fala no versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então ele admira a cidade, ele admira a afluência do povo, a convergência do povo ali naquele lugar, aquele movimento bonito. Ele admira também as leis de Deus, que eram o parâmetro, as normas de vida daquela comunidade. Tudo isso era motivo de trazer admiração no coração do salmista. Tudo isso, querido, nos reporta ao Senhor Jesus. O templo, o ajuntamento, o reino, o sacerdócio, a profecia, o governo. Tudo isso era uma sombra que apontava para o Rei Jesus. Ele é o nosso templo hoje. Nós afluímos para Ele, nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é a nossa glória, Ele é o propósito de estarmos aqui, da nossa adoração. E nós precisamos também admirá-lo na beleza da sua santidade, a beleza do seu povo, a beleza das suas leis santas, do seu caráter santo, justo e bom. Isso deve trazer admiração, a casa de Deus deve nos fazer admirar o sacrifício de Cristo, o seu amor por nós. Tudo isso deve provocar admiração em nós. Eu sou tão pecador. Nosso ajuntamento solene, meus irmãos, deve provocar em nós admiração por Deus, por sua glória, por seu amor, pela unidade do povo de Deus e tudo mais que essa bênção nos proporciona. Você é empolgado com a igreja? Você admira o movimento da igreja, o povo de Deus, a obra missionária? Meus irmãos, isso precisa ser algo que deve nos empolgar.
O Salmo nos convida a admirar o ajuntamento do povo de Deus, estarmos empolgados com a obra do Senhor. Além disso, a casa de Deus nos desafia a oração, a depender de Deus. Veja só no versículo 6 a 8, vamos ler juntos? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. O amor pela casa de Deus nos desafia a orar. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, ele ora pela igreja. Ele ora pelo povo de Deus. Ele ora pela cidade. Ele ora pelas nações. Ele se preocupa com aqueles que são povo de Deus e que estão espalhados sobre a terra. E a preocupação dele é muito legítima. Ele pede por paz. Ele pede por prosperidade. Nós desejamos muito disso. Nós precisamos disso. Quem aqui não precisa de paz? E nós precisamos de orar de paz por nós, pela vida dos nossos filhos. Nós precisamos de orar por prosperidade, para que Deus nos dê sempre o alimento necessário para vivermos bem, os nossos filhos também terem uma boa vida, um conforto, uma condição, um lugar para morar, ter o acolhimento, ter o alimento, que as suas necessidades sejam todas supridas. São motivos legítimos de orarmos pelo povo de Deus. E essa é uma bênção que assiste aqueles que amam a casa do Senhor, são pessoas intercessoras. E não são egoístas, porque não devem orar somente por si. Veja que o salmista, em nenhum momento, ele está pedindo por si plenamente. Mas ele está pedindo por todos. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E ele diz, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Aqueles que amam o que Deus ama, são pessoas prósperas. Isso deve trazer um alerta em nossas vidas quando nós somos maldizentes da igreja. Somos críticos da igreja. Nós somos aqueles que às vezes olhamos sempre o copo meio vazio quando o assunto é a igreja. Reclamamos de tudo, do pastor, do diácono, do presbítero, da irmãzinha lá da SAF. Nada está bom, do banco, da cadeira, do ar-condicionado, nada presta. Não é assim, meus queridos, que nós devemos agir. O salmista Davi, ele está dizendo, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Sejam prósperos aqueles que amam a igreja, que amam o povo de Deus, que falam bem do povo de Deus. Não são meramente críticos da igreja, mas eles se veem como a própria igreja. Porque muitas pessoas estão dentro e criticam a igreja como se eles não fossem a igreja, como se eles não estivessem se autocriticando. A igreja não é perfeita. O povo de Deus é imperfeito, sim, pecador. Eu comparo a igreja como um hospital. Você vai lá, você não vê coisa bonita. Você vê gente quebrado, sangrando, gente convalescendo, gente fraca, gente sarando, gente caminhando alegre, gente nascendo. Tudo isso nós vemos no hospital. Mas quando estamos doentes, quando estamos prostrados, alguma coisa, uma intercorrência acontece, é lá que precisamos ir. Porque é onde nós somos tratados, onde somos curados, onde vida nasce. A igreja, o povo de Deus é assim, é um lugar onde Deus cura, Deus trata, Deus edifica, fortalece, gente nova nasce para a glória do Senhor. E nós precisamos amar isso, interceder pela casa de Deus, interceder pelos líderes do povo de Deus, nos envolver com a obra do Senhor, fazendo parte pela intercessão, pela nossa prece e oração. Em último lugar, a casa do Senhor nos chama a dedicação. Então ele ora, ele fica admirado pela casa de Deus. O salmista, ele se alegra pelo ajuntamento do povo de Deus, mas ele se dispõe a fazer parte ativamente desse povo. Aqui no versículo 9, vamos ler juntos?
por amor da casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor dessa casa, eu me comprometerei a promover o bem dela. Por amor desse povo, eu me comprometerei em primeira pessoa em fazer e promover o bem dele. O amor do salmista pela casa de Deus lhe conduziu a uma decisão. Buscarei o teu bem. Quando nós amamos alguém, nós buscamos promover o bem dessa pessoa. Se o amor é genuíno, é verdadeiro. Se nós amamos a casa de Deus, se nós amamos o povo que Deus ama, nós vamos promover o bem desse povo, porque fazemos parte desse povo. O próprio apóstolo Paulo relata o amor que ele tinha pelo povo de Deus, pela casa de Deus. 1 Coríntios 9, 21 a 23, ele diz: ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse é o esforço do salmista, ou melhor, do apóstolo Paulo, pelo povo de Deus, pela casa de Deus. É o mesmo esforço que Cristo teve. Ele orava, ele intercedia, ele suava a camisa, ele caminhava, ele se dedicava em prol daqueles que o Pai lhe tinha dado. Ele intercede por eles. É tão lindo de ver como Jesus amou aqueles que são chamados povo de Deus. E Jesus nos amou e nos convida a amar aqueles a quem Ele ama. A Bíblia diz assim: vocês mostram que são meus amigos, ou meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, se nós não tivermos condição de amar o seu povo. Meus queridos, nessa noite nós vimos sobre esse convite à casa de Deus, os benefícios que a casa de Deus traz para nós, o povo de Deus. Nós estamos falando da casa, as paredes, mas do povo de Deus, do ajuntamento solene. A casa de Deus nos traz alegria. A casa do Senhor nos desperta admiração. A casa do Senhor nos desafia à oração. A casa do Senhor nos chama à dedicação. E eu quero concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Como a obra de Deus tem alegrado teu coração? O que mais te entusiasma? Falar da obra missionária ou de ganhar dinheiro? O que mais acelera seu metabolismo aí, suas preocupações, as suas intenções? Vir a um culto ou ir a uma partida de futebol? Ou uma pescaria? Será que a obra de Deus, estar no meio do povo de Deus, tem alegrado o nosso coração? Você tem sido um admirador da obra de Deus e mais do próprio Deus? Você tem parado para ficar perplexo diante da grandeza, do poder, das maravilhas do Senhor? Você acha bonito ver as crianças cantando, adorando a Deus? A equipe de louvor. Quando o povo de Deus canta e adora. Quando a mensagem da palavra do Senhor é proclamada com fidelidade, com zelo. Isso é algo que empolga o teu coração. Você é um admirador por aqueles que saem por este mundo afora proclamando o Evangelho a despeito dos riscos contra a sua própria vida. De estar longe daqueles a quem ama, como missionários que têm feito isso, entregado a sua vida para servir a Deus. Isso provoca admiração no seu coração. Você ora por eles, você contribui para o bem-estar deles, financeiramente. Você tem orado pela igreja, pelo povo de Deus? Ou será que você tem orado só por você mesmo? Pelos seus projetos, pelos sonhos do seu coração, pelos desejos de alcançar aquilo que você ainda não recebeu? Ou será que a sua oração ela tem sido plural?
Você ora pela igreja, você ora pelos missionários, você ora pelos jovens, pelas crianças. Esse é o desafio daquele que ama a casa do Senhor, orar pela paz de Jerusalém. Amar os irmãos e amigos que Deus tem trazido aqui. Irmãos, que alegria na vida da igreja. Às vezes eu encontro pastores muito magoados, né, com a igreja. Eu louvo a Deus porque na minha vida pastoral não é essa a experiência que eu tenho tido até aqui, minha família. Nós temos experimentado assim lugar de irmãos e amigos. A convivência com a igreja vai muito, ela transcende o relacionamento de pastor e ovelha. É lugar de irmãos e amigos que a gente sabe que pode contar em qualquer momento, em qualquer hora, que estão sempre ali, que oram por nós, que estendem a mão quando nós precisamos, e mesmo se não fizer, nós os amamos porque são povo de Deus. E não há nada melhor do que amar aqueles que são povo de Deus. Ore pela igreja. Ore pelo seu pastor, porque ele precisa das orações, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pelos líderes das sociedades, pelo ministério de louvor, que carece muito das nossas orações. Ore pela proclamação do evangelho, pelo crescimento da igreja, pelo amadurecimento dos crentes. São orações maravilhosas que vão promover o bem e a bênção de Deus sobre nós. Qual tem sido o nosso grau de envolvimento com a igreja, meus queridos? Será que nós somos espectador, crítico, consumidor? Ou será que nós já avançamos para um nível de sermos servos, participantes, verdadeiramente amantes da igreja? Aqueles que se amam, que colocam as mãos, que arregaçam as mangas, que suam a camisa, que estão juntos, não só observando de longe, mas que estão dentro, participando do processo. O reverendo João Petricelli, ele fala da diferença de ser crente e ser discípulo de Cristo. Ele está exatamente nessa aplicação aqui. O crente é aquele que é espectador, é o crítico e é o consumidor dos serviços religiosos que a igreja oferece. Mas o discípulo de Cristo é aquele que se envolve, aquele que participa por dentro, aquele que ama com todo o coração, com as entranhas. O Senhor nos chama a ser discípulos seus, discípulos de Jesus, que nos envolvermos com a sua obra, não apenas ficarmos olhando de longe, mas realmente fazermos parte desse grande movimento, desse grande povo que Deus chamou. E não há nada melhor, não há maior privilégio do que sermos povo de Deus, do que trabalharmos para o Senhor, do que termos as nossas mãos cheias de frutos daquilo que temos plantado, que temos granjeado e ceifado para a glória de Deus. Deus nos chama a trabalhar. Como diz o hino, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o mestre seguir no caminho do céu, com o seu bom conselho, o vigor renovar, diligentes, fazendo o que ele ordenar. Vamos cantar o coro? No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ó Pai, obrigado por pertencer à tua igreja. Obrigado por poder trabalhar e amar a casa do Senhor. Obrigado pelo teu povo que aqui reúne, pelo teu povo que está reunido em tantos endereços, em tantos lugares, ó Deus, por toda essa terra. Eu creio, ó Deus, que nesse momento existem pessoas reunidas em lugares confortáveis, como nós estamos aqui, ou talvez em lugares paupérrimos, talvez assentados em chão batido, em bancos de prancha, ó Deus, ou debaixo de árvores, mas ainda assim estão congregados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor que chamou o teu povo, Pai, para a tua glória, para te servir, que chama esse povo para o ajuntamento,
para viver para o teu louvor, para viver a comunhão, para trabalhar em prol do bem do outro, do bem da obra do Senhor e do nome de Cristo nessa terra. Meu Deus, o Senhor é quem capacita, é quem nutre, é quem enche o coração de empolgação, de alegria. Meu Deus, se por acaso nós não estamos empolgados com a tua obra, talvez o ganhar dinheiro, a fama, ou o nosso próprio conforto, nossas realizações pessoais tomaram conta, Deus, do amor e do zelo que devemos ter pela tua casa. Em buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Meu Deus, nos perdoe. Pai, perdoe a nossa negligência, perdoe o nosso egoísmo. Mas, Senhor, se a obra do Senhor tem sido o nosso maior prazer e deleite, se o reino de Cristo, Deus, tem sido nossa maior busca e anelo, meu Pai, que continuemos, ó Deus, amando a tua casa, amando o teu povo, orando pela paz de Jerusalém. Ó Deus, e vivendo, Pai, ativamente, por amor dos irmãos e amigos, buscando o bem do povo do Senhor. Que o Senhor nos desperte, ó Deus, para esse cuidado, para esse zelo, com as coisas santas do Senhor, o culto a Deus, as nossas reuniões de oração, as nossas reuniões nos lares, os nossos momentos de comunhão, ó Deus, com o povo do Senhor, que tudo isso seja valioso, precioso para nós, porque é precioso para o Senhor. Meu Deus querido, abençoe cada vida, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada idoso, meu Pai, que todas as gerações, ó Deus, estejam mobilizadas, envolvidas em prol do serviço do Senhor. E nessa semana tão especial, ó Deus, quando completamos 39 anos da existência desse povo aqui, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma disposição, ó Pai, em trabalhar por Ti, pela obra do Senhor, com alegria em nosso coração, não como um peso. Que isso não seja em nenhum momento enfadonho para nós, mas uma alegria, um prazer. Que muitas vidas sejam abençoadas e tocadas, ó Deus, por esse final de semana, pelas palavras, pelo reverendo Alessandro, ó Deus, que trará a mensagem, que o Senhor use o teu servo, capacita, ó meu Deus, para que a glória do Senhor seja vista em sua vida, em suas palavras, que ele seja um instrumento da tua mão poderosa para abençoar o teu povo. Ó Deus, obrigado por ser igreja. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, que o Senhor aplique a palavra do Senhor em nosso coração, e nos dê cada dia, Pai, alegria e entusiasmo de estar no meio do povo do Senhor, servindo a Ti. E como deve alegrar o nosso coração, quando alguém nos convidar, vamos à casa do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.